Bom, galera, vamos lá dar continuidade aqui nos vídeos sobre a história da educação brasileira. Esse aqui é o vídeo 3 e hoje vamos falar sobre como se deu o processo educacional da nossa primeira república, mais conhecida como República Velha. Vamos analisar o contexto histórico desse período e também as reformas educacionais que aconteceram nele. Então bora lá começar esse terceiro vídeo. Bom, galera, agora a gente vai dar uma olhada no processo de transição do Império para a República. A gente não pode esquecer que o Império, durante esses 70 anos que ele passou por várias crises políticas e por 3 períodos que foram períodos muito complicados. Foi o período do primeiro reinado, que é até quando Dom Pedro, da proclamação da independência até quando Dom Pedro abdica o trono. Daí depois nós temos um período de regência aí, um período bastante complicado também, que vai desencadear várias revoltas nas províncias. Bom, esses conflitos fizeram com que a maioridade de Dom Pedro fosse antecipada para que ele pudesse assumir o trono. Aí se iniciou o segundo reinado, que foi até a proclamação da República. Como é a minha área de pesquisa, eu não posso deixar de citar também que foi nesse período que tivemos as famosas leis abolicionistas. A lei do ventre livre, a lei do sexagenário e a famosa Lei Áurea, que já no final do Império colocou fim na escravidão. Nós vamos ver cada uma dessas leis em outro momento também, mas não é agora. Vamos dar uma contextualizada aqui para a gente entender bem melhor como foi esse processo do fim do Império. Quem não assistiu os outros vídeos, eu sugiro que assista, porque um vai complementando o outro. Eu disse lá nos outros vídeos que os proprietários de terras foram os que mais estavam interessados, né, na proclamação da independência do Brasil. Pois é, a economia estava na mão desses donos de terras, principalmente a plantação de café. Ou seja, era o café que sustentava a economia nessa época. A partir da segunda metade do século XIX, o Vale da Paraíba passa por uma grande crise. Essa região era a principal produtora de café do país. E foi justamente quando ela passa por essa grande crise que os produtores de café de São Paulo começam a crescer mais. Mas aí o que essa crise tem a ver com toda essa situação? Ela tem muito a ver porque esses produtores de café, que eram muito influentes, eles tinham ideologias opostas. O do Vale da Paraíba, eles eram adeptos à monarquia. E os de São Paulo eram contra a centralização do Império. Apesar dessa oposição dos paulistas ao Império sempre estar nas discussões políticas, foi só em 1870 que foi criado, de fato, o Partido Republicano, lá no Rio de Janeiro. Daí então, esses ideais republicanos eles passaram para as outras províncias e foram se formando novos partidos republicanos também, começaram a questionar essa centralização do poder da monarquia. Começaram a questionar também a hereditariedade na transição desse poder e o próprio poder excessivo da mão de Dom Pedro II. Outro ponto que a gente não pode deixar de falar, que contribuiu bastante para o fim do Império, foi o desgaste entre os militares e a elite do país. Depois que os militares voltaram da Guerra do Paraguai, eles vieram com o ideal de mudar os costumes políticos do Brasil. Purificar os costumes políticos, esse foi o termo usado pelos militares. A partir daí temos a consolidação da imagem do exército como salvador da pátria. Para acabar com tudo, ainda teve a Lei Áurea em 1888, que foi o golpe de misericórdia. O trabalho escravo era quem sustentava a economia, e a abolição fez com que o Império se isolasse ainda mais das outras pessoas, perdesse os apoiadores que ainda tinha ainda. Claro que o Império também não entregou de bandeja o poder. Houve pequenos conflitos, eles estenderam o poder da Guarda Nacional e entraram em conflito com o Exército Brasileiro. Só que foram derrotados pelos militares. Proclamada a República do Brasil, vamos para a organização escolar que foi instaurada nesse período. Na área da educação, a organização escolar, a gente percebe uma influência da filosofia positivista.
O que é esse pensamento positivista? O pensamento positivista defende que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. Figuras como de Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e Benjamin Constant apareceram como adeptos da filosofia positivista. Vamos destacar aqui a reforma de Benjamin Constant. A reforma de Benjamin Constant tinha como princípio a liberdade e a gratuidade do ensino. Na verdade, esses princípios já estavam estipulados na Constituição. Vocês lembram que falei no vídeo passado? Eu vou destacar 2 pontos aqui dessa reforma que eu considero como principais. A primeira era a de transformar o ensino em formador de alunos para os cursos superiores e não apenas de preparador. E a segunda era de substituir a predominância do ensino literário para o ensino científico. Essa reforma foi criticada pelos próprios positivistas, já que ela não respeitava os princípios pedagógicos de Kant, que foi o fundador do positivismo. E também foi bastante criticada pelos que defendiam a predominância literária, já que o que foi feito foi apenas um acréscimo de matérias científicas às tradicionais, tornando o ensino um ensino enciclopédico. Em 1901, o Código Epitácio Pessoa busca manter a sobrevivência da filosofia e inclui a lógica como matéria e retira a biologia, a sociologia e a moral, na tentativa de equiparar o ensino literário com o ensino científico. Esse código durou 10 anos e também tentou, sem sucesso, equiparar os níveis de ensino secundário com o ginásio nacional, tipo como foi feito com o Colégio Dom Pedro II. Mas também fracassou, porque até esse período ainda não tínhamos um sistema nacional de ensino. Cada estado era responsável pela organização da sua educação. Então, criar um modelo para que os estados seguissem não estava dando certo. Não tinha dado certo no Império e também não deu certo na Primeira República. Agora vamos para a reforma Rivadavia Correia. Primeiro, o objetivo. A princípio, ela pretendia que o curso secundário se tornasse formador de cidadão, e não como simples promotor de um nível seguinte. Eu digo a princípio porque a ideia dele é boa, né? Lá no primeiro vídeo do canal eu falo sobre quais são os objetivos da educação hoje. E um dos objetivos é formar cidadãos. Mas não foi bem isso que aconteceu realmente. Tomando as orientações positivistas, ele prega a liberdade de ensino. E nessa liberdade de ensino que eles pregam, eles entendem que a possibilidade existe de se criar um ensino que não seja em escolas oficiais e de frequência. Essa reforma, ela desoficializou o ensino no Brasil. Por quê? Porque ela tira da União o monopólio da criação de instituições de ensino superior. Lembra que eu disse que desde o Império se vinha trabalhando com um colégio modelo, no caso lá o Colégio Dom Pedro II, depois passou a trabalhar com o Ginásio Nacional. Pois é, essa lei ela dispensava essa equiparação como instituição modelo a nível federal. Foi aí que se abriu as portas para a criação de universidades pela iniciativa privada. Bom, essa reforma, ela acabou de completar, ela ainda pregava o diploma, a abolição do diploma em troca de um certificado de aproveitamento. Não preciso nem dizer o quanto isso foi desastroso para a educação na época. A gente não pode esquecer que estamos na Primeira República e que não existia um sistema nacional de ensino. Então a desigualdade nacional ela era enorme, a desigualdade educacional. A reforma João Luiz Alves. Num período complexo da história do Brasil, surge a reforma João Luiz Alves, que introduz a cadeira de moral e cívica com a intenção de tentar combater os protestos estudantis contra o governo do presidente Arthur Bernard. Pois o que a gente pode falar dessa reforma de João Luiz Alves? Ela se resumiu em apenas medidas para calar os movimentos estudantis contra o presidente. Apenas isso, foram só medidas de repressão mesmo para tentar calar os estudantes. Vou falar dos anos 20 no próximo slide, mas eu gostaria de pontuar aqui que esse período era aquela chamada política do café com leite, a República Velha.
São Paulo era o maior produtor de café e Minas o maior produtor de leite. Então a base da economia era a agricultura e a pecuária. E eles se revezavam no poder. Cada 4 anos era um presidente de São Paulo e 4 anos era presidente alguém indicado por Minas. Só que esses governos eles eram muito impopulares por conta dos outros estados não terem participação. Então eles já, por si só, eles já eram impopulares. Só que nos anos 20, os protestos eles se intensificam mais. Eu destaquei esses movimentos que duraram durante todo o governo de Arthur Bernardes. Para vocês darem uma olhada e verem como esse período foi conturbado. Eu sempre trago no próximo vídeo a transição do vídeo anterior. Então, o fim da República eu só vou trazer no começo da Era Vargas, que é o próximo vídeo. O movimento dos 18 do Forte foi o primeiro movimento tenentista contra a República Velha, que não concordavam com a eleição do presidente. Tá certo que durou apenas um dia, mas a gente pode dizer que lá na Rússia, o Domingo Sangrento foi um ensaio para a Revolução Russa. O movimento dos 18 do Forte de Copacabana foi um ensaio para a revolta tenentista, que vai pôr fim na República. Até pelo fato de ter acontecido no Rio de Janeiro, em Copacabana, que era, na época, a capital do Brasil. A gente não pode também deixar de notar de novo os militares aí tendo forte participação em mais uma ruptura que vamos ter na sociedade, que vai dar fim à República Velha e instaurar o Estado Novo. É a Era Vargas, né? O primeiro governo de Getúlio Vargas. O Estado Novo está dentro dessa Era Vargas. A Semana da Arte Moderna. A importância da Semana da Arte Moderna para o Brasil é incontestável, porque não buscava só uma revolução artística, mas também buscou uma revolução social no Brasil, uma renovação social no país. O objetivo desses artistas era de chocar o público mesmo. Então eles incorporaram outros conceitos da arte naquele movimento lá e envolvendo a ausência do formalismo, a valorização da identidade e cultura brasileira, a liberdade de expressão, a utilização da linguagem vulgar, temáticas cotidianas, entre outros. Uma nova forma de ver a sociedade através da arte. A fundação do Partido Comunista, em 1922. Apesar do Partido Comunista só participar mais efetivamente na política em 1934, muito influenciado pela Rússia, que tinha implantado lá o comunismo pela Revolução de 1917, na Revolução Russa, o partido tinha como objetivo implantar uma revolução socialista no Brasil. Nesse período da fundação, em 1922, até 1984, ele vive muito na ilegalidade, o Partido Comunista. Até porque pelo sistema político que era na República, né? Não aceitava o outro partido, só era o São Paulo ou Minas. Não tinha como que eles aceitassem outro partido, só se tivesse uma verdadeira revolução mesmo, que foi o que ocorreu em 1930. Mas a gente vai ver agora aqui uns caboclos aqui que foram muito importantes, revolucionaram a educação em seus estados, e eles vão ser também de suma importância no próximo vídeo. A gente vai ver a importância que eles tiveram na luta por uma educação nacional. Lourenço Filho no Ceará, em 1923, Ani Cheira na Bahia, Francisco Campos vai ser inclusive ministro da Educação no primeiro governo de Vargas, e Mário Casassanta em Minas, Fernando Azevedo do Distrito Federal. Vai lembrar que o Distrito Federal, que não é Brasília, nessa época era no Rio de Janeiro, que era a República, e Carneiro Leão em Pernambuco. Grave bem o nome desses rapazes aí, desses senhores, que a gente vai ouvir falar muito deles ainda. E certamente, se você vai fazer concurso na área de educação, vai cair o nome de um desses aí, muito provavelmente. Sempre cai. Qual era o pensamento desses senhores aí?
eles levantavam a bandeira de uma escola pública gratuita e universal. Todos deveriam receber a mesma educação em todo o país. Eles pregavam um ensino leigo, sem a influência da educação dogmática que tinha criado raízes aqui, que até hoje a gente consegue identificar. Estou falando da educação jesuítica, por exemplo. A gente consegue identificar até hoje ela dentro das escolas. Eles queriam uma educação leiga, sem essas influências externas. Buscando criar igualdade de oportunidades e baseado nesse movimento da escola nova, aí, o chamado escola novismo, eles fizeram verdadeiras revoluções educacionais, né, nas cidades em que trabalhavam. Infelizmente não dá para trazer cada uma dessas reformas aqui, porque senão vai ficar muito extenso mais ainda o vídeo. Mas só que com essas informações que a gente tem aqui sobre eles, já dá para a gente conseguir entender o próximo período da educação brasileira, que é a Era Vargas. Começa com a Revolução de 1930. Tendo com essa base aí, basta só entender que esses caras fizeram revolução com a educação no seu estado. Mas quem quiser pesquisar, pesquisa que tem na internet aí, é para dar uma olhada. Bom, galera, esse aí foi o vídeo sobre a educação na Primeira República. O vídeo ficou meio longo, mas eu busquei abordar a maior quantidade de conteúdo que eu achei que é interessante, né? Fazendo uma contextualização com a situação política do país. A situação política do país era muito estável nesse período. Justamente aquele negócio daquela política café com leite, os outros estados queriam participação, não tinham. Então eram sempre governos, eram governos que eram muito contestados, sempre muito criticados, e não dá para falar de educação sem estar contextualizando com a história, até porque eu disse lá nos primeiros vídeos que a educação ela sempre esteve a serviço do poder político do Brasil, e sempre usaram a educação para implantar sua ideologia política. Então é isso aí, compartilha esse vídeo aí, nós vamos voltar, acho que lá para terça-feira eu já estou postando o dia da Era Vargas. Valeu!